O centurião Longinus, uma figura envolta em fé, mistério e lendas no palco grandioso da história da humanidade, a crucificação de Jesus Cristo se destaca como um evento seminal, um divisor de águas que moldou o curso do mundo. E em meio a esse drama, uma figura enigmática se ergue, capturando a atenção e a imaginação, o centurião Longinus. Embora seu nome não seja explicitamente mencionado nos evangelhos canônicos, Longinus se tornou uma figura central na tradição cristã, um símbolo poderoso de fé, conversão e redenção. Sua jornada, desde o ceticismo até a profunda verdade, serve como um farol de esperança para aqueles que buscam a verdade e a redenção em meio às trevas. O soldado que perfura o lado de Jesus, um ato de curiosidade ou ceticismo, no Evangelho de João, 19:34, após Jesus ter expelido seu último suspiro na cruz, um soldado romano, tradicionalmente identificado como Longinus, toma uma atitude inesperada, ele perfura o lado de Jesus com uma lança. Este ato, muitas vezes interpretado como uma confirmação da morte de Jesus, assume contornos mais complexos quando examinamos as motivações por trás dele. Era Longinus movido por pura curiosidade? Uma necessidade de confirmar com seus próprios olhos o fim da vida de um homem que havia causado tamanha comoção? Ou, talvez, houvesse um fio de ceticismo em seu coração, uma dúvida que o impulsionou a buscar evidências tangíveis da morte de Jesus. As Escrituras não nos fornecem respostas definitivas, mas nos convidam a mergulhar nas profundezas da alma humana. É possível que Longinus, como tantos outros que presenciaram a crucificação, tenha se dividido entre a fé e a dúvida, entre a esperança e o desespero. Nos Evangelhos de Mateus, 27:54, Marcos, 15:39 e Lucas, 23:47, encontramos outro relato marcante sobre o centurião Longinus. Ao presenciar as últimas palavras e acontecimentos que cercam a morte de Jesus, incluindo a escuridão que cobriu a terra, Longinus é tomado por uma profunda comoção. Sua exclamação ecoa através dos tempos: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Este reconhecimento da revelação de Jesus representa um ponto de virada crucial na jornada de Longinus. A fé, que antes era apenas um lampejo incipiente, agora se torna uma chama ardente em seu coração. A experiência da crucificação o havia transformado, abrindo seus olhos para a verdade que antes lhe era oculta. Embora os evangelhos não mencionem explicitamente o nome de Longinus, a tradição cristã o venera como São Longinus, reconhecendo sua conversão e fé inabalável em Jesus Cristo. Sua figura se tornou um símbolo da capacidade de redenção e da transformação do coração humano, inspirando gerações de crentes. A veneração de São Longino não se limita apenas à Igreja Católica. No Oriente Ortodoxo, ele é conhecido como São Longino, e sua história é contada com grande reverência. Sua figura também é encontrada em diversas tradições cristãs menores, demonstrando o impacto universal que sua história teve sobre a fé. Com o passar do tempo, a figura de São Longino se associa intimamente à lenda da lança sagrada, a mesma utilizada para perfurar o lado de Jesus na cruz. Acredita-se que Longinus a tenha guardado como relíquia após sua conversão, e que a lançamento tenha adquirido propriedades milagrosas. A lenda da lança sagrada se tornou um elemento central da cultura popular cristã, inspirando obras de arte, literatura e música. A lançamento, vista como um símbolo do poder de Deus e da redenção, representa a vitória da vida sobre a morte e a esperança sobre o desespero. A figura de São Longino transcende sua importância histórica e religiosa para se tornar um símbolo poderoso da fé, da conversão e da redenção. Sua história demonstra que, mesmo em meio às situações mais sombrias, a fé pode florescer e a verdade pode ser reconhecida. Sua jornada de ceticismo à fé inspira e motiva os crentes, oferecendo um vislumbre de esperança e de redenção. Analisamos em detalhes a importância de São Longinus, um representante da gentileza. Ao contrário de muitos da narrativa da crucificação, Longinus não era judeu. Ele era um romano, um representante da cultura paga dominante na época. Sua conversão, portanto, simboliza a abertura do cristianismo a todos os povos, independentemente de sua origem, minorias ou opiniões anteriores. A história de Longinus demonstra a universalidade da mensagem de Cristo e seu poder de transcender fronteiras culturais. Um exemplo de transformação interior, a jornada de Longinus é uma poderosa ilustração do poder da transformação interior.
De um soldado romano cético, ele se tornou um devoto seguidor de Cristo. Sua história demonstra que a fé pode florescer em qualquer coração, independentemente do passado ou das situações. Um símbolo da busca da verdade, a busca de Longinus pela verdade é um tema recorrente em sua história. Ele não aceita a morte de Jesus como certa sem uma verificação pessoal. Da mesma forma, ele não se contenta com a explicação oficial da crucificação. Sua jornada é uma inspiração para todos aqueles que buscam a verdade com sinceridade e abertura. Um testemunho do poder da experiência, a fé de Longinus não nasce de doutrinação religiosa, mas de uma experiência visceral. Ao testemunhar a crucificação e os eventos sobrenaturais que acompanham, ele fica profundamente preocupado. Sua história demonstra o poder da experiência pessoal em moldar a fé e a verdade religiosa. Uma figura de esperança e redenção, a história de Longinus oferece uma mensagem poderosa de esperança e redenção. Mesmo para aqueles que se encontram em um lugar de ceticismo ou dúvida, sempre existe a possibilidade de conversão e transformação. A jornada de Longinus demonstra que nunca é tarde para encontrar a fé e abraçar a mensagem de Cristo. A cura milagrosa. Algumas lendas afirmam que, quando o sangue e a água que emanaram do lado ferido de Jesus tocaram os olhos de Longinus, ele foi curado cegueira. Este elemento milagroso reforça a conexão entre Longinus e a redenção, pois a cura física se torna uma metáfora para a cura espiritual que ele experimenta através da fé. A conversão e o martírio. A tradição conta que após a crucificação, Longinus se converteu ao cristianismo e dedicou sua vida a pregar a fé. Algumas lendas afirmam que ele foi martirizado por sua crença em Jesus, tornando-se mais um testemunho do poder e da perseverança da fé cristã diante da perseguição. O guardião da lança sagrada. Como vimos anteriormente, a lenda da lança sagrada se entrelaça profundamente com a história de São Longinus. Algumas tradições o retratam como o guardião da lança, imbuído da missão de proteger este artefato sagrado. Isso reforça a importância simbólica de Longinus como uma testemunha ocular da crucificação e um protetor dos objetos sagrados associados a esse evento. As relíquias e a busca pela lança. A busca pela lança sagrada se tornou uma obsessão para muitos ao longo da história. Reis, imperadores e cavaleiros templários dedicaram suas vidas à sua localidade, acreditando em seus poderes milagrosos. A lenda da lança sagrada e sua conexão com São Longinus começam a capturar a imaginação e a inspirar teorias e buscas até hoje. A arte sacra. Inúmeras pinturas, esculturas e vitrais retratam São Longino, muitas vezes segurando a lança sagrada. Essas representações artísticas ajudaram a perpetuar sua história e torná-la acessível a um público amplo. Artistas como Caravaggio e o Greco capturaram a dramaticidade da cena da crucificação, destacando a figura contemplativa e comovida de Longinus. A literatura. A história de São Longino encontrou seu caminho para a literatura desde os primeiros séculos do cristianismo. Poemas medievais e textos devocionais o celebravam como um símbolo de fé e conversão. Obras literárias posteriores, como a peça de Erich von Kleist, Catarina von Heilbronn, exploraram a lenda de São Longinus de forma mais complexa, investigando temas como a dúvida, a redenção e o poder da graça. A música. A figura de São Longinus também consumiu compositores ao longo da história. Obras corais e sinfônicas retrataram a cena da crucificação, destacando a importância do centurião romano. A ópera Parsifal de Richard Wagner, por exemplo, faz referência à lança sagrada e ao papel de Longinus na narrativa. O cinema. A era do cinema também não ficou imune ao fascínio pela lenda da lança sagrada e a figura de São Longinus. Filmes como Indiana Jones e A Última Cruzada e A Lança do Destino exploraram a busca pelos artefatos sagrados, mantendo viva a lenda e a aura de mistério que a cercam. A possibilidade da conversão. A história de São Longinus demonstra que a conversão religiosa é possível para qualquer pessoa, independentemente de sua formação ou crenças anteriores. Sua jornada inspira aqueles que estão em busca da verdade e da fé para abrir seus corações à possibilidade de transformação da espiritual. O poder da experiência. A fé de Longinus é moldada por sua experiência visceral da crucificação. Isso reforça a importância da experiência pessoal na vida espiritual. Seja através de momentos de beleza, sofrimento ou conexão com o divino, a experiência pode ser uma força poderosa para o crescimento espiritual. São Longino, embora ausente dos evangelhos canônicos,
tornou-se uma figura central na tradição cristã. Sua história, repleta de simbolismo e mistério, continua a inspirar fé, conversão e esperança. Ele serve como um lembrete do poder da experiência pessoal, da busca sincera pela verdade e da possibilidade de transformação interior. O legado de São Longinus transcende o tempo e a geografia, oferecendo uma mensagem universal de fé e redenção para o mundo moderno.